Ai de mim, ai de mim, provocações, meu Deus do céu, provocações. Essa palavra devia ser dita por uma Medeia, pelo teatro grego. O teatro grego tinha que vir aqui na televisão Cultura e falar sobre provocações. O que é essa palavra provocações? Meu Deus do céu, fazemos provocações todos os dias, nos incomodam todos os dias, nós incomodamos todos os dias a todo mundo, fazemos provocações e queremos que seja um programa calmo, delicado, porque estamos há 14 anos no ar, caminhando no incerto, idolatrando a dúvida. Agora, ano 15, este programa pode não ser uma janela aberta para o mundo, mas é certamente um periscópio sobre o oceano do social. Provocações, provocações. Hoje aqui, um repórter que nem sabemos se chega a ser visto como repórter por seu público leitor e televisivo. Talvez não, porque seu estilo de narrar as coisas pouco tem de chamada objetividade jornalística. Ele prefere mergulhar na ação, fazer parte dela, em vez de olhá-la como um observador clean que acaba de chegar. Isso faz tempo, faz muito tempo. São 30 e tantos anos escrevendo e aparecendo em canais de televisão a cabo. Preparem-se, preparem-se. Vamos ver o que diz nosso repórter heterodoxo, porque ele pode falar o que ele quiser, ele tem o direito de vir aqui e dizer tudo o que ele quiser, porque ele é Arthur Veríssimo. Muito bem, privilégio de estar aqui com você. Arthur Veríssimo. Você se considera um profissional raro? Uma aves rara? Pois é, Abu. Eu creio que eu faça parte de toda essa linhagem, dessa egrégora dos grandes expedicionários do século XVI, XV, que vem de Marco Polo, Ibn Battuta, Vasco da Gama, que para mim é meu herói fundamental, Percy Fawcett, que esteve aqui pelo Brasil, Sir Francis Richard Burton, que morou aqui na Rua do Carmo. Outro dia eu estava vendo assim, fazendo as minhas pesquisas, Sir Richard Burton morou aqui, o cara que traduziu As Mil e Uma Noites, o cara que traduziu o Kama Sutra. Esse cara foi revolucionário, esse provocava realmente. Morou aqui na Rua do Carmo 72, num convento. Então isso realmente permeia a minha cauda histórica. Dizem que em 22 anos você foi 22 vezes à Índia. O que você foi fazer na Índia, Veríssimo? Pois é, ali é o berço de tantas religiões, as histórias das civilizações. Aquele lugar me encanta, um lugar que é 3 vezes menor que o Brasil, com 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, 4.000 anos de história. Ali que surgiu o budismo, o hinduísmo, o jainismo, aonde que está presente tantas ondas e confluências de sadhus, aquilo tudo me encanta. E ali é a porta de entrada para o Himalaia. Né? Independente do Himalaia ser menor do que os Andes também é fascinante, mas a Índia, para mim, é tudo de bom, porque é um lance de amor e ódio que você tem ali. Quem te pautou? A princípio foi minha mãe e meu pai, né? E aí você se libertou? Pois é, eu me libertei, eu os perdi muito cedo, né? Meu pai partiu, eu tinha por volta de 14 anos, e minha mãe, quando eu já estava com uma idade pós-adolescência, mas ela me filtrou muitas histórias, ela foi uma pessoa que me abriu o leque dos mitos e lendas indígenas da floresta, e meu pai era um erudito, era um cara, um intelectual, que ele tinha uma baita biblioteca. Imagine eu com 10, 11 anos, lá atrás, nos anos 70, escutando Jimi Hendrix e Miles Davis, Joe Coltrane. Então, poxa, meu pai me possibilitou um monte de coisa. O que ele me deixou não foi propriedades, ele me deixou uma baita biblioteca que desde cedo eu sou essa pessoa devido a isso. Você tem um livro chamado Gonzo. Você faz um jornalismo gonzo. O que é isso? Pois é, o jornalismo gonzo é algo que aqui no Brasil não tem tradução, porque pelo fato do jornalismo aqui ser conservador e careta. Já começa por aí. Ele é um cara, a assinatura, quem tem a cicatriz desse jornalismo se chama Hunter Thompson. Agora, aqui no Brasil,
É muito raro, né? Tem grandes jornalistas, repórteres incríveis, no lado feminino, masculino, mas é muita gente dentro da bancada, né? O pessoal não vai muito para a rua. E o foco do jornalismo aqui no Brasil, o que imperou, sempre foi sobre temas políticos regionais, que é isso que se aplica, e entender sobre economia. É muito raro você ver jornalista que lida com opinião em expedição. Existe isso? Diz aqui que aos 16 anos de idade você saiu para a vida em busca do hinduísmo e de mulheres. Em qual dessas buscas você se deu melhor? As duas caminham juntas, porque o sagrado, né, a espiritualidade, está em você se render para a femina. Não existe como. As dakinis, apsaras, todas essas ninfas celestiais, elas caminham ao lado de qualquer sábio. Não tem como. A espiritualidade é a minha primeira viagem internacional. Eu não fui em vacações, eu não fui a turismo. Eu fui para ir em contato com o meu guru na época, que era Bhagwan Sri Rajneesh, o Osho. Eu lá com meus 17, 18 anos descobri esse guru e fui literalmente para a Califórnia. E lá na Califórnia, óbvio, Abu, tinha gatas maravilhosas, mas eu era novinho, agora já passou o tempo. Você disse, aos 18 anos, eu caí nessa história do Rajneesh. Explica o que é Rajneesh e o que é e como é que foi. Bhagwan Sri Rajneesh, depois ficou conhecido mundialmente como Osho. Acredito que qualquer pessoa tenha um livro ou alguém da família já tenha lido entre si, entre a família, os sonetos, as histórias do Osho. Ele foi um grande libertador. Ele colocou à disposição de milhares, de milhões de pessoas nos anos 80, todas essas sendas do hinduísmo, da filosofia védica, do zen budismo, das terapias, de Rolfing, de Gestalt. E eu tive a sorte, o privilégio, com 17, 18 anos, entrar de cabeça nessa história. Ninguém na família achou que você estava meio esquisito com tudo isso? Abu, a família achou que eu havia despirocado, né? Que eu tinha saído fora da casinha. Imagine, né, num bairro, sempre morei durante um bom tempo no Brooklyn, aqui na cidade de São Paulo, Moema. Imagine um jovem, 17, 18 anos, eu era esportista, jogava basquete, fazia natação, fui vice-campeão brasileiro de esgrima, a família era pianista. Então eu tinha esses talentos, além dos livros que meu pai tinha, mas eu descobri esse guru. Né? Para mim caiu do céu, era Castanheda ou eu mergulhar nesse mundo do Aleister Crowley ou do Rajneesh, do Aurobindo. Né? Tinha Blavatsky também, né? E o Rajneesh, ele sintetizava isso tudo. Paulo Coelho, não. Rapaz, pelo amor de Deus, né? Arthur Veríssimo, tão jovem e já viajado aos Estados Unidos, Europa, África e Ásia. Então, você era muito rico. De forma nenhuma, de forma nenhuma. Eu peguei, a minha família estava numa decadência financeira, como a maioria dos brasileiros, né? E eu conciliei, porque eu era disc jockey, eu fui discotecário por 15 anos na minha vida, e eu aproveitava o ensejo para comprar os discos, para fazer as reportagens, em que eu fui equilibrando essa situação. Afinando a minha orquestra, onde eu viajava para o exterior, escrevia e fotografava. Foi isso, eu descobri esse filão. Você trabalhou como repórter no programa do Ratinho. Isso aí. No que vocês se identificavam? Para mim foi fascinante, porque eu havia escrito uma matéria na Trip, isso foi em 97,
aonde que eu havia participado do festival Kumbamela. O Kumbamela é o festival mais antigo da história da humanidade, que acontece na Índia, acontece de 12 em 12 anos. Um local onde em 77 Pasolini estava filmando e o equipamento dele foi todo destruído. Então, isso é só um adendo. Essa festa acontece onde reúne todas as egrégoras, todas as falanges da história do hinduísmo. E nisso aparecem muitos sadhus, esses homens santos que vivem nas cavernas, que vivem em tocas do deserto, nas cavernas do Himalaia, e me surge um sadhu com seu tridente na mão e enrola sua genitália. O que acontece? Eu escrevo isso no texto que eu estava com uma câmera de filmar, que era uma Hi8. Fui convidado, tive uma reunião com o Ratinho, eles me convidaram, apresentei essas imagens, o Ibope subiu. O Ibope subiu 8, 10 pontos, Ratinho pediu para mim voltar no dia seguinte, fizemos looping das imagens e ele me contratou ao vivo. Eu nem conseguia segurar a canopla, né, o microfone. E a partir disso eu me transformei como repórter internacional do Ratinho em 98. Como foi que Gugu Liberato entrou na sua vida? Poxa, isso é muito profundo. Não, mas o Gugu foi esplendoroso comigo porque eu me afastei do Ratinho depois de 2 anos. Eu fui morar na Indonésia. Eu estava no meu 2º casamento, a quem eu tenho a minha filha Vitória, linda e maravilhosa. Eu fui morar em Bali, né? E quando eu voltei, eu havia pedido as contas do programa do Ratinho, que isso é raro na televisão. Na volta de Bali, eu fui fazer uma visita de cortesia, um monte de amigo que eu deixei, os câmeras, apresentadores, o pessoal da coxia, que se só aprende em televisão. Daí o Magrão, diretor do Gugu, me viu no corredor, me chamou e me convidou se eu queria ser repórter especial, e voltei para a televisão e fiz altíssimas matérias ao redor do mundo. Eu tinha liberdade para fazer minhas coisas. O que mais fez de comercial para a mídia de massa? Vixe, Maria, agora você está pegando lá na memória arquetípica na minha vida. Eu fui garoto propaganda da Kaiser. Passado te condena tanto assim? Não, de forma nenhuma. Para mim foi extremamente compensatório. Eu aprendi também muito que quem me chamou para fazer essa campanha foi o Washington Oliveto. Eu fui garoto propaganda depois do Baixinho durante 1 ano e foi fascinante. Documentários independentes. Em Papua Nova Guiné, você aparece vestindo um adorno peniano que uma tribo lhe deu. Era uma espécie de camisinha? Não, aquilo é uma cabaça. Aquilo é um adorno, né? É um protetor peniano, o nome daquilo é coteca. É a mesma coisa. Os animais, os felinos, né? Os mamíferos, eles têm aquela pelugem, têm aquelas cores maravilhosas. Os pássaros têm uma plumagem muito rica, né, com diversas cores. E o homem tem o quê? Tem um pênis lá caidinho para baixo. Daí o que eles fizeram, esses povos desse Vale de Baliem, que estão ali, eles estão desde há 7.000, 6.000 anos. Aproveitaram o ensejo e falaram, pera lá, deixa eu levantar a minha armada, para não deixar caído. Por isso é que os homens também usam tatuagens no corpo, que é para chamar a atenção. Os animais, eles estão sempre belos. O homem está com o pênis caído. A né? tatuagem é só para isso? A tatuagem é um código de relacionamento étnico, né? É de espantar o inimigo, é para chamar a atenção do inimigo e também das fêmeas. Como estudioso das religiões, eu sou um livre pensador. Explica isso que você disse. Eu tenho uma tradição judaico-cristã, mas quando eu me deparei com todos esses panteões politeístas, desde o voodoo no Haiti ao panteão hinduísta, falei, pera lá, não é bem assim. E abri meu coração. Então, realmente, eu sou um livre pensador. Eu lido com a liberdade de pensar, eu adoro ler livros. Eu não vou ficar preso a um dogma, a uma determinada crença. Isso é impossível. Alguma vez, você foi rejeitado pelas pessoas que você documentava?
Eu sou super bem recebido porque eu lido com a psique do humano, do ser humano, né? Então, o intuitivo está muito presente. Eu saio desse aspecto do julgamento. As máscaras, elas caem, elas cedem. E eu admiro e reinterpreto o outro. Essa que é a minha função. O que de mais estranho você encontrou nessa ida às periferias do mundo? Eu tive uma vez uma oportunidade, são tantas, mas uma oportunidade de um determinado sadhu muito avançado com seus poderes. Ele fez uma demonstração sentado em lótus e a gente não havia bebido nada. Ele estava sentado em lótus e desapareceu da nossa frente. Você disse uma vez que o Haiti, apesar da grande pobreza, é um país muito religioso. Pobreza e religião juntas te surpreendem? De forma nenhuma, né? Então, o Haiti tem esse outro lado. Até o século XVIII, o Haiti era a maior potência, era o país mais rico das Américas. Os Estados Unidos estavam abaixo. Isso, o Haiti está daquela forma devido a embargo, devido a causas naturais, são terremotos que aconteceram por lá. Mas o panteão do voduísmo é fascinante e eu recomendo você mergulhar e entender um pouco. Baron Lacroix, Baron Samedi, Al-Cafu, são personagens fascinantes. E o trabalho, os brocados de arte naif que existe lá em Porto Príncipe e nas outras cidades, é um trabalho artístico único. O diretor de filmagem da série Sérgio Ziegler diz que no Haiti os cultos foram tão intensos que abalaram a religiosidade da equipe. Vocês deixaram de ser cristãos e ocidentais? Poxa, isso é difícil de dizer porque, além de sermos brasileiros, nós somos esse caldeirão de espiritualidade e religião. Não dá para dizer que nós somos católicos e tendo uma tradição dos cultos afro-latinos aqui no Brasil, que a mim me fascina. Fascina a comunidade judaica, a comunidade árabe, a todos os estrangeiros que vêm para cá. Né? Aqui, pelo menos no Brasil, tem 700 Áfricas distintas. Então, o impacto que foi realmente o Haiti, eles são completamente ligados nas manifestações religiosas. Aqui a gente fica em cima do muro, né? Mas as tradições judaico-cristãs continuam. Mas é como eu disse, o panteão voduísta é uma maravilha. Você continua religioso? Pois então, eu acendo minhas velas, eu acendo meus incensos, eu faço a minha meditação. Se isso é ser religioso, eu vou continuar sendo essa pessoa. A mesma forma que hoje, caminhando no parque, caminhar descalço para mim, isso é pura religião, que é conectar, é o religar que existe. E você acha que tudo isso que encontrou no mundo curou os teus males da alma? Os males da alma é de uma profundidade, Abu, porque tem gavetas que a gente pensa que limpou, mas elas continuam proliferando. Então, parece até um bordão que todo mundo se utiliza, mas a gente tem que lidar com a sombra e com a luminosidade do ser. A gente se depara por aí, pelo mundo afora, que existe uma síndrome da iluminação prematura. Está cheio de gente iluminada por aí. Fala, olha, vocês têm que ver um pouquinho e mergulhar um pouco na sombra, porque não é tudo isso não, hein? Vai com cautela. Quais são os teus males da alma? São todos esses que qualquer ser humano passa, né? De ódio, de rancor, né? De inveja, de indiferença. Isso tudo, a gente tem que ser auto-observador. E eu me exercito disso diariamente, observando todas essas facetas. Não fique escondendo, apontando que o outro, é o outro que é o ruim, é o outro que é o nefasto, é o outro, sou eu que sou a pessoa que tem as virtudes. De forma nenhuma. Eu lido com isso, frente a frente. Alguma coisa na vida
te causa pavor? Pavor. A gente diz o medo, né? O medo para mim é adubo. O pavor é adubo. É mais elemento para mim dar o salto quântico, o salto triplo na vida. Então fala para nós, como é que você está vendo o seu país? Eu vejo o nosso país, olha, falar sobre a nossa política regional, a nossa política interna. Em primeiro lugar, a gente tem que ver a geopolítica internacional. Como é que está a desgraça do nosso planeta. Você vê a falta de água, não é só aqui na nossa cidade em que habitamos, que isso é um reflexo para todo o Brasil, que é São Paulo. A água está faltando por toda parte. Eu estive no platô tibetano, eu vi águas, represas e rios sendo drenados para abastecer indústrias de 1,3 bilhão de habitantes, que é a China. Agora aqui a gente tá sedento de uma mudança, mas é difícil, é extremamente difícil. A água é ouro. A água é a coqueluche, não é o combustível fóssil, não é... A água é tão ouro porque para nascer os vegetais, para o gado estar aí, para alimentar as condições, para a gente ter a nossa comida, ter as condições de higiene, precisa da água. A água é fundamento. Com toda essa experiência extraordinária vivida, você sente alguma emoção cívica ao ouvir o hino nacional? O hino nacional, poxa, olha, eu gosto realmente das músicas do João Gilberto, gosto das músicas do Led Zeppelin, isso me pega mais. As músicas do Miles. Como é que você gostaria de morrer? No silêncio. Como? Como é que você gostaria de morrer? No silêncio. Tá bom. E se ao morrer, você chegar lá em cima e descobrir que os quechuas é que tinham razão? Tá vendo? Eu estive próximo das doutrinas, dos ensinamentos dos quechuas, que eles fazem trabalhos fascinantes com São Pedro, né? Com a Tchuma, que é um psicoativo revelador. Para quem tiver predisposto, eu recomendo. Bem, para terminarmos, Arthur Veríssimo, o que é a vida? A vida é essa intensidade, essa transitoriedade, essa impermanência. Isso é a vida para mim, é respirar. O que é a vida? A vida é a sabedoria do inesperado, que o inesperado tem uma longa preparação. Veríssimo, o que é a vida? A vida é você, a vida sou eu. A vida é toda essa equipe aqui trabalhando. Tá bom, então dá aqui um abraço, que a única coisa falsa desse programa é o abraço, viu? É verdade. Eu estou procurando, eu estou tentando entender, tentando passar a alguém o que vivi até agora e eu não sei com quem. Mas eu não quero ficar com o que vivi, não sei o que fazer do que eu vivi. Eu confesso que eu tenho medo dessa desorganização profunda que existe em mim.